Bom, pessoal, eu estou aí escrevendo, né, aproveitando aí a quarentena para escrever o Civilização 2.0. Tenho falado um pouco aqui sobre vocês com ele e tenho, né, talvez assim, um dos grandes saltos do segundo semestre e desse semestre foi compreender que uma escalada que eu fui pegar um pouco com a Ayn Rand e que eu acho fundamental para a gente poder se situar quando a gente está falando de um fenômeno inusitado, novo, diferente, como é o caso da chegada da Revolução Civilizacional. A Ayn Rand tem uma escalada que é a seguinte: primeiro você se emociona, depois você percebe, depois você conceitua e depois você organiza os conceitos numa narrativa. E depois você ainda faz uma outra coisa que é organiza essa narrativa em torno de uma escola, em que pessoas passam a conviver e compartilhar aquela narrativa e desenvolver coisas a partir daquela narrativa. Esses conceitos organizados, eles têm um núcleo duro. As escolas se organizam a partir desses núcleos duros, né? Então a nossa escola, ela se organiza onde? Vai pegar lá Marshall McLuhan, somos uma tecnoespécie, essa é a nossa tradução, mudou a mídia, mudou a sociedade, depois o Pierre Levy mudou a sociedade, o digital é um fenômeno social recorrente, mudou a mídia, mudou a civilização. Pronto, essa é a base que a gente começou a trabalhar. Isso vem de 1950, tem 70 anos. As pessoas estão trabalhando digital como se fosse uma coisa nova. A gente já tem esse diferencial. A gente está acumulando aquela história de subir nos ombros dos gigantes. A gente está fazendo isso. E aí eu estou trabalhando agora com esse conceito de narrativa científica para fazer uma contraposição a narrativas de percepção e narrativas emocionais ou narrativas de propaganda, que é o que a gente tem no mercado hoje. Quando a gente fala de narrativa científica, o que a gente está dizendo? Que a gente passou pelo estágio emocional, passou pelo estágio da percepção, conceituou, organizou os conceitos e ainda mais, organizou uma escola para trabalhar a narrativa e atualizar. Tudo isso nós fizemos. Então, a possibilidade que a gente tem de estar vivendo, né, as emoções e ser levado pelas emoções, não é que não existam, mas elas se reduzem. E a partir daí a gente começa a organizar uma narrativa e a gente começa a ter uma narrativa para se apresentar ao mercado. Então esse artigo que eu estou colocando hoje é exatamente isso. As empresas acham que o grande diferencial competitivo é colocar novas tecnologias, quando não é. Se existe um fenômeno que a gente não entende, a gente precisa de uma narrativa sobre esse fenômeno, para depois tomar a decisão. Quando a gente não tem essa narrativa, a gente vai tomando decisões equivocadas. E aí, mas como o mercado todo está trabalhando com narrativas muito mais de propaganda, emocionais e de percepção, e é por isso que quando a gente vai para essas palestras e para esses encontros, as pessoas fazem tudo para emocionar, motivar, porque é justamente a característica dessa abordagem do fenômeno em que você não tem as regras. As regras servem para colocar. E tem coisas interessantes que estão surgindo novas aí no livro da Civilização 2.0, que é, primeiro você precisa fazer uma antropologia do fenômeno. É mais ou menos o cara que vai ao médico e pergunta, olha, qual é a história da família? Então, esse fenômeno tem história? Já aconteceu antes? Quando? De que forma? Para a gente poder fazer a comparação. Então você faz a antropologia, coloca na história, identifica a essência. O que é a essência do fenômeno? Por exemplo, todo fenômeno, toda revolução midiática, como essência, vem duas características, vem canal e vem linguagem. É por isso que a gente consegue enxergar a linguagem e a maior parte das pessoas não consegue. Por quê? Porque a gente foi e percebe a essência. Outra característica das essências, você aumenta a transparência, você aumenta a quantidade de informação, a quantidade de conhecimento, você aumenta a interação, você aumenta a transparência. Tudo é uma característica. Você faz interações comerciais entre desconhecidos. Isso é da essência do fenômeno, né? Que a gente vai colocar isso como sempre vai acontecer coisa desse tipo. O que vai mudar, e aí você vai procurar
né, as divergências. O que acontece numa que não acontece na outra. E aí você, então, sem essa comparação antropológica, fica impossível você sair do emocional e da percepção. E aí depois você vai para a anatomia. Tá, então, a partir dessa análise toda, das recorrências e tal, tá, agora vamos fazer a anatomia. Se olhando para o passado, o que é o fator causante, que a gente pode chegar à conclusão, com a quantidade de fenômenos que a gente está analisando. Qual é o fator detonante, qual é o fator consequente em geral e qual é o fator atuante, o que a gente pode fazer. Então, aí, a partir daí, você tem uma estrutura para analisar, reduzindo a possibilidade de se emocionar e perceber e ficar só nisso. Então, a gente está na escala, a gente tem hoje como proposta para o mercado, né, uma forma de abordar problemas que é uma narrativa científica. Você pode dizer, é a melhor narrativa científica que vai ser construída? Não, é a primeira narrativa científica. Não tem outra, é a primeira. Que tem toda a estrutura, né, que passa por tudo, emoção, percepção, conceituação, narrativa e escola, para atualização da narrativa, é a primeira. Podem aparecer outras, não tem ainda, para depois a gente poder comparar e poder até ver qual é a que está trabalhando. Então a gente tem hoje essa proposta e a outra propaganda. Uma coisa meio basicona, pseudociência. O que vocês acham disso? Se você está ouvindo esse áudio hoje é porque eu estou disponibilizando depois de 6 meses, né, no segundo semestre, o debate que a gente fez nos bimodais sênior. Você pode participar, é o topo de linha do debate sobre futurismo competitivo, antropologia da sobrevivência, civilização 2.0. Estou te convidando. Vem fazer a formação completa e da formação completa eu te coloco no grupo sênior. O que você me diz? Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal.